ou há quantos meses, ou há quantos dias ela sofria. A Bíblia não diz. Diz que ele era chefe da sinagoga, ele era um religioso, ele tinha posição, ele tinha condição, mas ele tinha um problema que a religião dele não resolvia, que o dinheiro dele não resolvia. Ele tinha uma situação muito difícil, porque a filha estava morrendo, e ele precisava resolver aquele problema. Ela já estava à beira da morte. Eu não sei o quanto ele resistiu, porque a maioria dos seres humanos vem pela dor, vem quando a coisa está gravíssima, mas não importa, ele foi a Jesus. Não importa se por um tempo você resistiu, chegar aqui, não importa o quanto de oportunidades você perdeu, o importante é que você aproveitou e está aqui hoje. Quando ele chegou, o Senhor Jesus, ele chegou do jeito que o Senhor Jesus gosta, com humildade, e ele se prostrou. Se você quer ser abençoado, é com humildade, é ouvindo e obedecendo, não é questionando, não é duvidando, não é resistindo, é sendo humilde. Ó Deus, eu estou com problemas, o Senhor sabe, e eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, estou sem força, sem direção, sem saber o que fazer. Ele não queria perder a filha, o problema dele não era financeiro. Talvez o seu problema seja financeiro. Você não quer perder seu nome, sua empresa, seus negócios, você não quer perder os seus bens, ou de repente já perdeu quase tudo. Ele estava para perder a filha, e ele foi até o Senhor Jesus e clamou, e pediu por ajuda, e falou: Senhor, põe as mãos na minha filha. Se Deus colocar a mão na sua causa, essa causa sai. Se Deus colocar a mão na sua empresa, essa empresa se levanta. Se Deus colocar a mão nos seus problemas, esses problemas serão solucionados. A situação dele era crítica, mas ele teve fé para buscar o Senhor Jesus. Quando chegou no limite, ele não quis nem saber o que iam falar, o que iam deixar de falar. Ele queria o seguinte: salvar a filha dele. A filha não pôde ir até o Senhor Jesus, mas Jairo foi com a fé dele. Eu sei que tem gente aqui que ela está pensando em alguém. Ela veio por causa do marido que está desempregado, porque do filho que está numa situação difícil. Não tem problema. A intercessão é algo que Deus honra. E se você está aqui por alguém, se alguém que de repente você ficou triste porque não veio, ele não veio, mas Jesus vai até ele e vai colocar a mão na vida dele também. Agora preste atenção para você entender. Diz assim, parei no versículo 24. E foi com ele, e seguia o grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo o quê? A pior. Olha aqui, ó. O Senhor Jesus falou para Jairo: eu vou até você, eu vou até sua filha, eu vou até sua casa, eu vou resolver esse problema. E quando eles estavam indo, eu acredito que Jairo não via a hora de Jesus chegar lá. Só que uma mulher apareceu aqui. Apareceu uma mulher que já sofria 12 anos. A filha de Jairo tinha 12, e ela já sofria a idade da filha de Jairo, 12 anos. Já tinha perdido tudo nos médicos, estava só perdendo sangue. Sabe, aquela pessoa que só vem perdendo. E ela foi por trás do Senhor Jesus, tocou as vestes dele, e ela foi curada. Depois você vai continuar lendo, porque é grande a passagem. Quando ela foi curada, Jesus disse: quem me tocou? Os discípulos falaram: Senhor, uma multidão te aperta. E o Senhor faz a pergunta dessa, ele falou: alguém me tocou diferente, porque eu senti de mim sair poder. Nesse momento, ela sabia que era com ela. Ela foi e declarou toda a verdade para Jesus, e o tempo estava passando. E tem situações que nós temos pouco tempo. Tem situações que você tem datas, tem compromissos que você não pode adiar, tem situações que só Deus mesmo. Eu imagino que Jairo estava ali: meu Deus, ele parou para abençoar essa mulher, mas minha filha está morrendo. Aprenda uma coisa:
Nunca se compare com ninguém quando você vê testemunhos. Às vezes a pessoa fica, pô, eu vim antes dessa pessoa. Jairo poderia falar, pô, eu pedi ajuda antes, apareceu ela e já foi abençoada. O que Deus tem para você, Ele tem para você. E se alegre com os testemunhos dos outros. Não se compare. A pessoa falou que tem 3 semanas aqui, 6 meses aqui, eu já tenho anos. O que Deus tem para você vai chegar a você. Você não tem que se comparar, nem ficar com uma fé criança. Esse tempo entre o pedido de socorro ao Senhor Jesus e o milagre da filha é o tempo que muita gente se perde. Por quê? Porque nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, e Deus trabalha do jeito dele, da maneira dele, como ele quiser. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Eu imagino que Jairo estava ali, coitado, impaciente, querendo resolver logo, e você vem aqui assim, fala, meu Deus, eu quero resolver logo, eu quero pagar logo a quem eu devo, eu quero limpar logo meu nome, eu quero sair logo da mão desses agiotas, eu quero logo resolver essa situação, principalmente quando você tem caráter. Você não vê a hora de pagar a quem você prometeu, a quem você deve. Há quem não tem caráter, tem dinheiro e não paga, mas você quer pagar, você quer resolver seus problemas. Esse tempo entre o que você pede até você alcançar é o momento que você tem que permanecer na fé, sem se comparar com ninguém, sem deixar a ansiedade te atrapalhar, porque a ansiedade, todos nós sentimos ansiedades, mas nós temos que aprender a lançar no Senhor Jesus, porque Ele sabe cuidar de nós, Ele sabe fazer a coisa na hora certa. Se você não deu testemunho ainda, vai chegar a hora de você dar. Se não mudou ainda, vai chegar a hora de mudar. A sua parte é continuar confiando. Só que a filha dele foi piorando. E quando o Senhor Jesus acabou de curar aquela mulher, chegou a notícia. Olha o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? Você sabe o que é isso? Poucos conseguem ter fé para se manter quando a coisa piora. É muito fácil chegar aqui quando tudo está dando certo. Tem gente que eu passo por ela às vezes antes de começar o culto, lá, bispo, ó, estou arrebentando. Nesse instante tinha pessoas falando ali, pô, está dando tudo certo. E quando a coisa piora, tem gente aqui que a coisa piorou para ela, e está piorando, está mais difícil, ela está mais apertada, ela está com menos dinheiro, ela está com menos clientes, é difícil, ela estava morrendo. E o Senhor Jesus ouviu a palavra que Jairo tinha acabado de escutar. Não falaram assim, ó Jairo, você foi um pai excelente, mas infelizmente sua filha, não, ela morreu. Ela morreu. Por que você está incomodando o mestre? Em outras palavras, não adianta nada, já era, acabou. E tem situações que nós enfrentamos que parece que o quê? Não tem mais jeito, não tem mais solução, parece que acabou. Aí o Senhor Jesus, quando ouviu, ele disse assim, ó, no 36, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Olha para mim, por favor, por que o Senhor Jesus falou logo em seguida? Jairo não era da fé, ele era um religioso. O Senhor Jesus não deu tempo, não deu margem para o mal começar a trabalhar na cabeça dele, está vendo? Ele não te atendeu, ele prometeu e não cumpriu, ó, sua filha morreu. Jesus estava dizendo o seguinte, ó, você me procurou, agora creia na minha palavra, se apegue à minha palavra, fique firme com a minha palavra, não tenha medo, crê somente. E você tem que aprender a ter essa fé madura, de crer quando a coisa piora, porque quando a coisa piora, o diabo está dando as últimas cartadas dele para desanimar a sua fé. Lembra que nós falamos semana passada que Paulo chegou até o final, porque ele guardou o quê? A fé dele. Se você não guardar a sua fé, então a situação, os problemas te engolem.
te destrói. E Jesus falou: Jairo, deixa essas palavras, ignore essas palavras, você tem que ficar com a minha. E você tem que fazer uma escolha. Ou você fica com a voz da situação, dos problemas, do mal, que te deixa cada vez pior, ou você se apega com a palavra de Deus. Agora, quando você se apega com essa palavra, está piorando e você está crendo, está piorando e você cada dia está orando mais, confiando mais, crendo mais, isso termina bem, porque todos que confiaram nessa palavra se deram bem. Qual foi a palavra que o Senhor Jesus disse para ele? Não fique com medo. Em outras palavras, eu sei que a notícia não é a que você gostaria de ouvir, eu sei que ouvir certas coisas é horrível, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu posso mudar qualquer situação. Aí ele continuou dizendo o seguinte: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, feito o quê? Sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Olha aqui para mim, por favor, olha que detalhe forte. O Senhor Jesus chegou lá, estava um alvoroço, estava o maior chororô, e o Senhor Jesus falou assim: ó, não chora não, porque está esse alvoroço? Ela não está morta não, ela está dormindo. Aquelas pessoas que estavam chorando começaram a rir, mudaram e começaram a zombar, aquele riso de zombaria, como se ele estivesse louco no que ele estava falando, como se não estivesse, sabe, bem. Ele está louco. Você tem que ter cuidado com essas pessoas que mudam. Uma hora está falando bem de você, uma hora está falando mal, uma hora está do seu lado, outra hora está contra. Sabe o que é que o Senhor Jesus fez? Mandou tirar elas, mandou sair. Tem gente que sai naturalmente do seu caminho, tem gente que você tem que mandar sair. Tem empresários aqui que tem funcionários que já era para você ter mandado sair, ó, mas você não manda sair, se prejudica por causa do seu coração. Tem gente que já era para ter saído de sociedades, tem gente que já era para ter saído de perto de algumas pessoas, ou mandado algumas pessoas saírem, mas o coração não deixa, e isso só te atrapalha. Eu não estou dizendo todos, porque há quem não está com problemas com funcionários, há quem não está com problemas na sociedade, embora nós indicamos você fazer sociedade só com Deus, mas se está indo bem, amém. Mas nesse caso de Jairo, eles iam atrapalhar, e ele falou: saia, é hora de sair, saia. Agora vem cá a mãe e o pai, vem cá os três que estão comigo, vamos entrar. E os pais entraram e viram que não gostaria de ver a filha morta deitada. E Deus permite você ver coisas que você não quer. Você está vendo sua empresa morta, seu movimento morto, você está vendo muitas coisas que não gostaria, ouvindo muitas coisas que não gostaria, mas Jesus estava ali, e você tem que sair daqui com Jesus, porque se você está com Jesus, no lugar da morte ele traz a vida, aonde ele entra ele muda. Ou tem alguma coisa que Jesus não pode? A única coisa que Jesus não pode é o que você não crê, porque tudo é possível ao que crê. Jesus só não pode o que você não crê, porque o que você crê dentro da vontade dele, ele pode. Ele pode ressuscitar o que ninguém mais acredita, ele pode mudar a situação que todo mundo abriu mão, ele pode tudo. Deixa rirem de você, não fique com vergonha de assumir sua fé, não fique, vão zombar que eu estou na Igreja Universal, vão criticar, deixa rir, porque quem vai terminar bem é você, porque a sua fé está na palavra de Deus. Sua fé não está na igreja, não está num bispo, se colocar vai se afundar, mas se estiver na palavra de Deus, no final todo mundo vai ver que Deus é com você. Jesus estava ali, levou os pais, eles viram a menina deitada, ela estava deitada, morta. Olha o que o Senhor Jesus fez. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo. O que é que ele disse?
levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Olha só. Jesus chegou ali, pegou a mão e falou assim: ó, levanta. A garota levantou e começou a andar. Não duvide, por pior que esteja a sua situação, Jesus pode levantar a sua vida. Jesus pode fazer sua vida voltar a andar para frente. Jesus devolveu a vida para a garota. Ela voltou a viver, voltou ao normal. De repente sua vida está uma bagunça, mas pode voltar ao normal. Você pode voltar a andar para frente. Você pode se levantar. Onde Jesus põe a mão, Ele levanta. De repente começou uma amarração, começaram perdas, começaram a acontecer uma série de coisas na sua vida. Mas aonde Jesus chega, a situação muda. Quando Jesus curou a menina, Ele disse: dê de comer para ela. Porque quando você tem Jesus, quando você tem o Espírito Santo, Ele vai te dizendo o que fazer. Vai por aqui, vai por ali. Você vai tendo ideias que Ele dá. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem vive na fé, na palavra de Deus, tem mais vantagens do que qualquer pessoa. Ele vai dizendo o que você tem que fazer. Muitas pessoas têm errado porque ouve quem não deveria ouvir, age com o coração, não dá ouvidos à voz de Deus, não tem ouvidos para ouvir Ele. Nós batemos toda segunda-feira, venha quarta-feira, se interesse para que nos estudos você cresça espiritualmente, mas tem gente que entra no ouvido e sai pelo outro. Nós falamos: não falte domingo. Se você devolve o dízimo financeiro, mas não vem domingo na igreja, Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Você pensa que Deus quer dinheiro, e você pensa: não, eu dou meu dízimo. Não. Se Deus fosse primeiro, você tinha até entendimento que tudo vem dEle, e nós só devolvemos, porque Ele nos deu o privilégio de sustentar a obra dEle, através das nossas ofertas e nossos dízimos, que para nós deve ser uma honra, amém? Mas enquanto a pessoa não tem Deus em primeiro lugar, ele não pode cuidar, ele não pode guiar. Jairo estava atribulado, Jairo estava: coitado, vou perder minha filha. Se você se apegar com Deus, você não tem nem noção do que Ele vai fazer na sua vida. Se essa aliança não estiver só no seu dedo, mas estiver dentro de você, e você obedecer a palavra de Deus, e confiar, e crer somente, quando tudo piorar, quando todo mundo diz que não vai dar certo, quando zombarem, no final, todo mundo vai ver que Deus é com você. Deus é muito grande. Fique em pé e diga: Deus é grande. Nós vamos orar agora. Os 50 bispos vão, e os estaduais e os blocos vão subir aqui agora, e nós vamos clamar. Nós vamos falar com Deus agora. Jairo foi lá e clamou muito, e pediu a Jesus, e Jesus atendeu ele. Ele vai te atender também. Você que está numa situação como Jairo: eu estou, bispo, eu vou ser sincero com o Senhor, eu estou numa situação muito feia, eu estou numa situação horrível, eu estou quase perdendo tudo. Estão zombando de mim, rindo de mim, escarnecendo da minha fé. Eu estou numa situação, sabe, que só um milagre, só Deus para mudar essa situação. Não tem mais ninguém que possa fazer alguma coisa por mim, só Jesus. E eu creio, eu vim aqui hoje com fé. Eu vim aqui hoje que eu preciso que Ele salve, que Ele me tire dessa situação, desse fundo de poço. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque nós vamos levantar a voz agora, nós vamos clamar Ele agora. Pode vir cantando aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha história. Jesus mudou minha história. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível.
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha história. Sou um milagre, estou aqui. Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, nós te invocamos agora. O Senhor continua o mesmo do passado. Tu és o Deus vivo, poderoso, o Deus que pode tudo, o Deus que não falha, que não muda. Nós te invocamos agora. Atende o nosso clamor. Há pessoas aqui, meu Pai, como Jairo, ela não tem mais a quem recorrer. Talvez ela resistiu por um tempo, meu Pai, de vir aqui, mas hoje ela não quer saber o que os outros pensam, o que os outros falam. Ela quer sair desse desespero, desse fundo de poço. Ela quer que o Senhor coloque a mão na vida dela, meu Pai, para tirá-la da mão dos agiotas, do banco, das dívidas, das humilhações, das vergonhas. Ela está cansada, meu Pai, ela está cansada de passar as noites em claro. Ela está cansada de viver recorrendo a um, se humilhando a outro. E hoje ela veio aqui, meu Pai. Atende o clamor dela, faz algo sobrenatural, faz o que só o Senhor pode fazer e mais ninguém. Nós já vimos aqui cada testemunho glorioso, lindo, maravilhoso, meu Pai, mas a vida dessa criatura está tão feia, tão difícil, meu Pai, mas ela crê na tua palavra. Ela está entregando ao Senhor os medos, as ansiedades. Ela está entregando ao Senhor os problemas, a situação dela. Então age, meu Deus. Sim, meu ó poderoso Deus de Israel, o Senhor que fez e faz coisas sobrenaturais. O Senhor, meu Pai, nunca jamais deixou de cumprir uma só das tuas promessas. O Senhor fez exatamente nos momentos mais difíceis, improváveis. O Senhor fez o sobrenatural, os maiores milagres. O Senhor realizou no deserto. O Senhor muda a história. O Senhor é especialista em fazer coisas sobrenaturais. O Senhor faz o deserto se tornar manancial de águas. Tem gente aqui, meu Deus, que a vida dela é como um deserto, que não cai uma água, uma gota de água, não acontece nada. Mas hoje, agora, nós clamamos, nós invocamos o teu nome. Meu Deus, muda a história, porque tem muita gente aqui, meu Senhor. Existem pessoas que se o Senhor não fizer nada hoje, agora, então não haverá um amanhã para ela. E tem que ser hoje, meu Pai, que o Senhor abra o mar vermelho, que o Senhor faça, meu Deus, descer pão do céu. É o que nós determinamos agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu tenho certeza, meu Pai, que a receita que os teus servos dão segunda-feira, não só aqui, no mundo inteiro, é perfeita, meu Pai, e que tem gente aqui seguindo. Mas se ela segue e o fruto não vem, se isso não vinga, a gente não tem outra resposta para isso, senão a presença de um espírito do inferno ocupando dentro dela um lugar que tinha que ser só seu. Então agora, ó Deus vivo, ó Deus de Israel, dá um mergulho profundo na alma desta criatura e puxa para fora esse espírito de miséria, esse espírito de marasmo, esse espírito de fracasso, não importando como ele entrou, meu Pai, se por uma praga rogada, se por uma maldição hereditária, se por uma maldição lançada, proferida, meu Pai, se pelo pecado, não importa, pela porta que ele entrou, mostra a porta de saída para esse maldito espírito de fracasso, espírito de perda, espírito de miséria, espírito de falência. Essa criatura não te pertence, os sonhos dela, os projetos dela
não são seus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja varrido daí agora. Coloque uma das mãos na cabeça e outra no coração. Levante a cabeça, respire fundo, não diga nada. Meu Deus, nós vamos continuar clamando, mas para que haja um basta, quem está dentro dela ocupando o teu lugar tem que sair. Porque eu repito, se a receita é perfeita e não vinga, é porque tem alguma coisa obstruindo o canal. Espírito de fracasso, bate em retirada, diga maldito. Escolheu o sonho, o projeto errado, diga em nome de Jesus, sai! Agora levante os seus braços com os teus punhos fechados em declaração de guerra a esse fracasso. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a tua palavra garante, meu Deus, que o Senhor traz à existência as coisas que não existem. Então, meu Deus, nós determinamos agora que passe a existir a solução dos problemas financeiros dessa pessoa, dos problemas de dívidas. Há pessoas aqui com dívidas, há pessoas aqui que já venderam casa, já venderam empresa, perderam tudo por causa das dívidas, mas nós te clamamos agora, meu Pai, e determinamos que o impossível aconteça na vida dessa pessoa, e que a partir de hoje, a partir de agora, o mar se abra e ela consiga saldar todas as dívidas em nome de Jesus. Meu Deus, nós levantamos esse clamor, e o Senhor falou para aquela moça se levantar, aquela menina se ergueu, e nós agora determinamos, meu Pai, que essa empresa se erga. Tem gente aqui que esse ano para ela até aqui foi difícil, mas essa loja se levanta agora, esse empresário se levanta agora, essa vergonha acaba, essa humilhação acaba. Envia o teu poder, meu Deus. Não importa se essa pessoa chegou aqui hoje quebrada, tem gente que tem estoque, mas não tinha saída, agora vai ter, meu Pai. Tem gente que trabalhava, mas não via resultado, que agora essas mãos prosperem, que agora esse trabalho prospere, que essa pessoa saia daqui hoje com o seu entendimento iluminado, com a sua cabeça iluminada, e onde ela colocar os pés, o teu poder possa erguer, a tua bênção possa chegar, que essa dívida acabe, que esse aperto acabe, que essa escassez acabe, e agora, meu Deus, essa vida glorifique o teu nome, que quem viu a humilhação, veja o Senhor levantar, que quem viu a miséria, veja o Senhor prosperar, meu Pai. Dê a mão a quem está do seu lado, dê as mãos, feche os corredores, levante a corrente, levante a corrente. Nós os 50, meu Pai, nós damos as mãos, meu Deus. O Senhor disse: se 2 ou mais pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, o Senhor concorda nos céus. O que ligássemos na terra, o Senhor ligaria no céu. O que nós desligássemos na terra, o Senhor desligaria no céu. Não diga nada agora, pense no seu problema, pense, porque ele pode ter vindo com força total, mas nós desligamos agora as forças dele. Nós desligamos agora tudo que é maligno, tudo que se levantou para te envergonhar, tudo que se levantou para te humilhar, para abalar a tua fé, para colocar conflitos em você, tudo que se levantou para que a sua família zombasse da sua fé, está desligado. As forças do mal, os planos do mal, os projetos do mal e de todos os que o mal usa, estão desligados. Agora, meu Pai, nós ligamos, nós levantamos essa corrente, ligamos, meu Pai, que por um caminho um problema veio, mas por 7 ele vai embora. Nós ligamos, meu Pai, que o teu povo vai terminar esse ano bem. Nós determinamos, nós ligamos, meu Pai, o sobrenatural. Nós ligamos que o que ela perdeu, que alguém deu prejuízo para ela, o Senhor dê muito mais, porque mais tem um Senhor para dar do que o mal para tirar. Nós ligamos, meu Pai, portas abertas. Nós ligamos ideias na mente do teu povo para enxergar
enxergar as lacunas do mercado. Meu Pai, nós ligamos o teu povo com força, com coragem, com ânimo, para que eles vençam. Está ligado na terra e no céu a sua vitória. Agora coloque as mãos na altura do teu coração. Continue com seus olhos fechados. Meu Pai, Jairo estava com o Senhor. Ele poderia não ter mais aquelas pessoas na casa dele, não importava, mas ele estava com o Senhor. Ela não pode sair daqui sozinha. Ela vai continuar perdida. Ela não pode sentir paz só aqui dentro, força só aqui dentro. Ela tem que sair daqui com o Senhor. O Senhor não foi para a casa de Jairo com ele? Entra nessa pessoa, meu Pai, e aonde ela for, vai com ela. Dirige ela. Que o teu Espírito entre nela. Ajude ela, sustente nesse momento em que as coisas pioraram, ficaram mais difíceis. Ela tinha carro, não tem mais. Ela tinha nome, não tem mais. Ela tinha, meu Pai, um lugar mais espaçoso, ela está em um lugar menor. Ela tinha algumas coisas que ela não está tendo mais, recursos, crédito, não importa, mas ela tem o Senhor. Confirma dentro dela, testifica que ela não está sozinha. Bendita a hora que ela resolveu vir aqui hoje, meu Pai. Bendita a hora. Nós não podemos sair daqui com elas. Não, nós ficamos com elas alguns minutos, passando espírito, passando vida. Mas se o Senhor não for com ela, daqui a pouco ela murcha. Lá fora é uma pressão, lá fora é uma guerra, lá fora é uma luta, desde a hora que ela acorda até a hora de dormir. Lá fora, meu Pai, é uma selva. Mas se o Senhor estiver com ela, ninguém vai derrubar ela. Como o Senhor disse para Josué, ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Nós queremos que elas tenham o que nós temos. Então faz a obra agora, Jesus. Se nós pudéssemos, nós dávamos o teu Espírito para todo mundo, mas a gente não pode. Ajude essa pessoa. Talvez até hoje ela foi uma pessoa religiosa, ela tem a religião dela, mas ela veio aqui atrás de vida. Ela tem a religião dela, mas não está resolvendo. E ela quer resolver, meu Pai. Ela quer resolver o problema dentro dela e fora também. Então ajude. Dá certeza para ela que vai dar tudo certo. Porque se ela enfrentar os problemas com certeza, crendo somente, que ela só escute a tua voz, que ela ignore o que ela vê, o que ela ouve, que ela ignore tudo, mas que ela não abra mão da tua palavra. Tua palavra nunca falhou. Aqueles que estão zombando, rindo, daqui a pouco vão ter um cala-boca no testemunho dela. Daqui a pouco vão ter um cala-boca, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso. Seja revestido de força, de poder para vencer, de convicção de que Deus é contigo. Não importa quem abandonou o barco, não importa se o marido deixou, se o sócio deixou, se familiares decepcionaram, se pessoas se aproveitaram de você, não importa. O que importa é que Jesus está com você agora. Isso é que importa, que Jesus é contigo. É isso que faz a diferença. Ele é com você. O Todo-Poderoso é o teu amigo. O Todo-Poderoso é o teu amigo. Então confie nele, porque daqui para frente ele vai estar na frente de tudo e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, no tempo dele, na maneira dele e para a glória dele. Nós cremos, meu Pai, entregamos o nosso clamor a Ti, a nossa oração, meu Pai. Às vezes são tantos problemas que eu não sabe nem por onde começar a orar, meu Pai. Há quem só chorou, há quem essas lágrimas falam tanto, meu Pai. Mas eu creio
que ela acabou de ser abençoada por ti, em nome de Jesus. Se o mar se agitar, se o mar se agitar e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu poder brilhará. E sempre cuidará de mim. Cante forte, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e confiar em Deus. Cante forte, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e confiar em Deus. Perdoe pelas vezes que não confiamos. Perdoe pelas vezes que ficamos com medo, temendo, meu Pai, o pior. Nós queremos que tudo contribui para o nosso bem. Só nos dê força, coragem, ousadia. Sim, meu Deus, para nós enfrentarmos todas as lutas e prevalecermos diante de tudo para a glória do Teu nome. Que não venha nascer um dia para nada nos vencer, mas que o Senhor nos ajude a vencermos todos os dias. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Atos 12:1. Já achou? Levante aí a sua Bíblia. Diga comigo: meu Deus, eu preciso te ouvir. Me dá entendimento da tua palavra. Fala pela boca do teu servo, mas me oriente, me abençoe através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração e a fé para dormir na dificuldade, nas lutas, nas adversidades. A fé para dormir, para confiar em Deus nos momentos difíceis. A fé para não entrar em desespero nos momentos de pressão. Vamos ler aqui Atos 12:1. Diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o quê? Os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro.
e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 caternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha para mim, por favor, para você entender. Vamos pensar aqui. Pedro já tinha sido preso outras vezes. 2 vezes ele já tinha sido preso. E Herodes, o rei Herodes, o temido Herodes, colocou Pedro na prisão, separou os soldados, prendeu ele, acorrentou ele e disse assim: depois da Páscoa eu mato ele. Tudo certo para matar ele. Pedro ficou preso. Tem situações que são difíceis. Tem situações que a pressão é forte. Pedro incomodava o diabo. Pedro era um homem de fé, era um homem de Deus, ele incomodava. E Herodes falou: vou pegar Pedro. E levou ele para a prisão. Aprenda a lidar nos ambientes que você incomoda. Aprenda a ser forte nos momentos de pressões, nos momentos aonde você convive com pessoas que não gostam de você, que desprezam você, que perseguem você, que não te engolem. E você não pode ser sentimental, não pode ser fraco. Você tem que ser forte. Sentindo bem ou sentindo mal, siga em frente. Não deixe o que você sente te abalar, te destruir. Pedro estava preso. Na cabeça de Herodes, eu vou matar. Na cabeça de Herodes, eu peguei Pedro. A Bíblia diz assim no versículo 5, para você entender. Pedro, pois, era guardado aonde? Pedro era o quê? Olha para mim, por favor. Deus guarda você onde Ele quiser. Deus guarda você até em lugares perigosos. Deus guarda. Você pode até estar em lugar perigoso e não morrer, porque quem é de Deus só morre quando Deus quer. Tem gente que já enfrentou pandemia, tem gente que já sofreu assalto, que já sofreu acidente e não morreu, porque Deus guardou. Deus guarda onde Ele quiser. Quem entendeu está guardado, em qualquer lugar você está guardado. Pedro estava guardado na prisão, Deus estava guardando ele ali. Deu para você entender? Em Deus você está o quê? Guardado. Em Deus você está protegido. Agora, sem Deus você não tem proteção. Agora, algo interessante acontece aqui. Diz assim, continuando o versículo 5, a parte B. Quem chegou agora, Atos 12, versículo 5, por favor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuo o quê? Oração por ele a Deus. Olha para mim, por favor. Pedro estava preso e a igreja estava o quê? Orando por ele. A igreja tomou conhecimento que Pedro estava preso e começaram a orar. Olha o que diz a Bíblia no versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro o quê? Fala alto. Dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, aprenda isso, por favor. A Bíblia diz que Pedro estava preso e Herodes queria matá-lo. Não era só uma prisão, ele estava preso e ameaçado de morte, mas ele estava dormindo. Bispo, por que ele estava dormindo? Se você ler João 21, 18 e 19, você vai ver que o Senhor Jesus já tinha falado que ele não ia morrer novo. Jesus já tinha dito que ele ia chegar até a velhice. E Pedro creu no que o Senhor Jesus falou. Ele creu. E ele teve fé para dormir.
Fé para dormir no momento difícil não é qualquer um que tem. Pedro não estava ali em desespero. Pedro não estava ali, como é que eu vou sair daqui? Tem tantos guardas, tem tantas portas. Como é que eu vou fugir? Como é que eu vou quebrar essa corrente? Pedro não ficou pensando. Pedro pensou o seguinte, ele não ficou pensando no problema nem como resolver. Pedro pensou o seguinte: Deus sabe como resolver, eu vou dormir. Ele teve fé para quê? Para dormir. Você tem que ter fé para dormir. Você precisa dormir bem. Quando você dorme bem, no outro dia você rende. Quando você dorme bem, sua cabeça fica boa. Quando você dorme bem, no outro dia você tem forças. Quando você fica a noite toda, da 1 da manhã, da 2 da manhã, da 3 da manhã, e você, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou resolver? Como é que vai solucionar isso? Como é que vai solucionar aquilo? De onde vai vir o dinheiro? Pedro poderia ficar até 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, que ele não ia ter a solução. Ele não sabia o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, quando o problema é grande demais para nós, nós temos que entregar na mão de Deus, porque Ele sabe o que fazer. Você tem que ter fé para dormir, você tem que ter fé para confiar em Deus, você tem que ter fé para esperar o tempo de Deus, você tem que ter essa fé. Deus sabia que ele tinha que agir naquele momento, senão Pedro ia ser morto. Jesus sabe o momento certo de agir na sua vida. Ele sabe. Jesus sabe o momento certo de agir na sua vida. Às vezes você quer as coisas no seu tempo. Respeite o tempo de Deus. Depois você lê Isaías. Tem um versículo em Isaías muito forte, 60:22, a parte B do versículo. Coloca aí por favor esse versículo. Coloca aí por favor. O menor virá a ser 1000 e o mínimo a nação forte. Eu, Senhor, olha só, ao seu, fala alto, tempo o farei prontamente. Tenha fé para esperar o tempo de Deus. Tenha fé para confiar em Deus. Tenha fé para dormir. Tenha fé para não deixar o desespero tomar conta. Sabe quando é que o desespero toma conta? Quando você tira o problema da mão de Deus. Vê se nessa noite você devolve seu problema para Ele. Vê se você entrega para Ele seu desespero, sua ansiedade, sua preocupação, e você começa a ter paz. Na cabeça de Herodes, Pedro já estava morto. Na cabeça de Herodes vai se dar mal. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem está lutando contra você, quem está querendo o seu mal, está perdendo tempo, tá? Ei, quem está querendo te destruir, quem está querendo a sua queda, a sua falência, a sua derrota, a sua humilhação, ei, está perdendo tempo. Diga, Deus é comigo. Pedro cria nisso. Ele tinha essa fé. Por isso que ele falou o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou ter paz. Já ouviu aquela música? Pode dormir tranquilo. Já ouviu? Que amanhã vai ter surpresa? Aprenda a dormir. Eu posso estar com o problema que for, eu durmo. Tem dias que é um pouquinho mais difícil dormir, eu oro mais, eu confio mais e durmo. O momento não é fácil. O momento é difícil, estava acontecendo de tudo. Prenderam Pedro, a maldade era forte, de Herodes. De repente você está assim, no momento que está acontecendo de tudo, não temas. De repente você está numa situação que está uma pressão muito grande do diabo. Aprenda. O diabo vê o testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho antes de acontecer. Ele é espírito, ele vê a bênção antes de chegar até nós. Então ele trabalha para atrapalhar, ele trabalha para você perder sua fé. E se o problema é muito grande, continue olhando para Jesus. E não deixe o diabo te atrapalhar, porque a vitória vai chegar. E se a luta é grande, a vitória é grande. Lembra que nós falamos sobre a oração de Josafá? De 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 12. Você lembra disso? Ele disse uma palavra para Deus tão forte. Coloca aí por favor. Ele disse uma palavra para Deus tão forte. Olha que palavra. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há o quê? Força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão em ti. Olha a fé dele, olha a fé de Josafá.
não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em ti. Você não sabe o que fazer, mas você pode olhar para Deus. Você não sabe o que fazer, não tem como pagar, não tem como resolver, olhe para Deus, porque Deus tem solução para você. Olhe para Deus, está difícil demais, está grande demais, porque Deus está permitindo, porque Ele vai resolver, porque Ele vai ser glorificado. Aquela luta era muito grande para Josafá. Ele foi sincero, não sei o que fazer, mas estou olhando para ti, não estou olhando para a situação. Se você ficar olhando para a situação, o diabo mata a sua fé. Se você ficar olhando para a situação, o diabo rouba a sua fé. Se você ficar olhando para a sua situação, você começar a calcular, você fica louco, mas você não resolve o problema. Agora vamos ver quem apareceu. Diz assim, versículo 7, é isso? 6, diz assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro, dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o quê? O anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo o quê? Levanta-te depressa. E caíram-lhe o quê? Das mãos as cadeias. Olha para mim, por favor. Pedro estava dormindo, olha aqui, ó. O anjo foi lá do lado dele e falou: Pedro, acorda, não é hora de dormir não. Tem gente que está precisando de um anjozinho para acordar, porque dorme o dia todo, né? Não é hora de dormir não, Pedro, levanta depressa. Mas eu estou algemado. Pedro não falou, eu estou aqui algemado, eu estou trancado, tem soldado. Não, mandou levantar, levante. Deus mandou o povo marchar, marche. Eles marcharam, Deus abriu o mar. Deus mandou Pedro levantar, ele levantou, e as cadeias caíram. Então mandou levantar, levante. Cair as cadeias é com Deus. Deixa que Ele derruba o que tem que derrubar. O anjo entrou na cadeia. Deus entra em qualquer lugar, meu caro. Deus entrou lá para livrar Pedro, para soltar Pedro. Tem muitas coisas presas na sua vida que Deus vai soltar hoje. Tem muitas coisas presas, tem muitos lugares que Deus tem que entrar, e se você crer, Ele vai entrar hoje. Agora entenda, por favor. Ele levantou e as cadeias caíram. Vão ter coisas malignas caindo hoje. Ele levantou. Aí olha o que diz a Bíblia. Diz assim, 8, não é isso? E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Olha para mim, por favor. Olha o que o anjo falou para ele. Olha aqui, ó. Pedro levantou depressa. A Bíblia diz que Pedro nem sabia o que estava acontecendo. Sabe quando Deus faz uma coisa grande, você fica como quem sonha? Será que é verdade isso? Tem gente que já entrou numa casa que ela comprou. Meu Deus, estou morando aqui. Meu Deus, estou andando nesse carro. Meu Deus, eu estou com minha vida restaurada. Meu Deus, estava uma bagunça. Olha o que está acontecendo. Meu Deus, eu fechei esse contrato. A pessoa fica como quem sonha. Ele estava assim, ó, como quem sonha. Será que é verdade isso? Eu estou dormindo. Aí o anjo falou: bota a sandália, coloca a sandália, que você vai precisar da sandália. Vai ter que andar, coloca a sandália. Pega a sua capa. Agora me segue, vem comigo. Segue. Pare de fazer as coisas do seu jeito. Se você quer vencer, siga Jesus, siga a palavra de Deus, siga na obediência. Pare de querer questionar, de querer ficar preso nos seus achismos. Siga. E Pedro começou a seguir. Bispo, mas não tinha portas, não tinha soldados. Olha o que diz a Bíblia aí, versículo 9: e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de quê? De ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo o quê? Se apartou dele. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta aí, não acabou não. Pedro entrou humilhado, Pedro entrou na cadeia envergonhado. Ninguém vai para a cadeia sorrindo. Ele foi para a cadeia. Sabe com quem ele saiu? Ele não saiu com o advogado dele não, ele saiu com o anjo. O anjo falou: vem comigo, me segue aqui. Ele e o anjo.
Só que tinha portas, só que as portas foram se abrindo. Só que tinha uma grande porta de ferro, a porta se abriu. Que você viva as portas que Deus tem para abrir para você. Que Deus abra portas grandes para você. Ele não tocou naquela porta, a porta se abriu. Não foi Pedro que abriu, foi Deus que abriu. Diga, é Deus que vai abrir. Lembra que a igreja estava o quê? Não ouvi. Aprenda a orar. A oração subiu, o anjo desceu. Oração sobe, vitória desce. Oração sobe, resposta desce. Oração sobe, vitória chegam. Não ora, não desce nada. Só desceu porque primeiro subiu as orações. Aprenda a orar. Para de ficar se humilhando para o homem. Ele não foi atrás de homem para resolver a situação de Pedro, não. De repente você acabou de ter uma grande decepção, porque você foi se humilhar para quem você não deveria se humilhar. Você foi pedir ajuda a quem você não deveria pedir ajuda. Aprenda a não ficar se decepcionando com o homem. Se Deus quiser usar o homem, que Ele use, mas não que você precise ficar se humilhando. Eles foram a Deus. Aprenda a orar. Aprenda a ter experiências fortes com a oração. Aprenda. Você não vai se decepcionar com Deus, você se decepciona com o homem. De repente a sua dor é porque você se decepcionou, porque tem uma pessoa que você sabe que pode te ajudar e não te ajuda. Que você ajudou e agora na sua hora vira as costas. Vê se para de ficar tristinho com isso, tá? Vê se para de ser sentimental. Vê se para de ficar chorando, choramingando. Vê se para de ficar reagindo no sentimento. Pô, o que fez comigo, como falou comigo, me humilhou. Seja forte. Se você quer coisas grandes de Deus, seja forte. Deus tem coisa grande para você. Será que não dá para você enxergar? Se o diabo está te atacando tanto, é porque Deus tem coisa grande para você. Se está vindo tudo ao mesmo tempo, se está acontecendo de tudo, se está difícil, é porque o diabo já viu que Deus vai te abençoar. Seja forte. Aí diz assim, parei aonde? Falta 50 versículos. Você não gosta de ler a Bíblia, né? Está doido para acabar, é? Diz assim, o anjo se apartou, não foi? E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de quem? De Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerava ele nisto, foi a casa de Maria. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam quê? Reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Olha para mim, por favor. Olha isso. Lembra que teve uma porta bem grande que abriu automaticamente? Que abriu sem Pedro fazer nada. Essa porta da casa de Maria não abriu automaticamente. Pedro teve que bater. Tem portas que abrem fáceis, tem portas que a gente tem que bater. E ele perseverou batendo. Eu vi uma mulher toda triste. Eu fiz direito, eu estudei tanto, não passei na prova da ordem, e querendo desistir de tudo. Não passou, faz de novo. Não passou, faz de novo. Faz uma vez, faz duas, faz 10, faz 20. Tem portas que você tem que perseverar. Tem portas que tem que bater uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 30 vezes. Mas uma hora você entra na sua perseverança. Pedro estava batendo. E a mulher reconheceu a voz dele. Falou, olha, Pedro, vocês estão orando aí, Deus já livrou. Pedro está aí. O pessoal não é Pedro não, essa mulher está fora de si. Essa mulher deve ser o anjo. E ela, não é ele, eu reconheci a voz. Ela ficou tão assim, em êxtase, que ela deixou Pedro lá fora. E Pedro batendo. Aí eles abriram a porta. Quando abriu a porta, chega Pedro. Eu peço a Deus que chegue esse dia de você precisar parar de orar por algo que você tem orado. Quando a vitória chegar, você não vai precisar mais orar por isso. Eles não precisavam mais orar, não precisava mais orar. Pedro saiu. Tem que chegar a hora de você precisar de orar, parar de orar por isso, porque Deus já resolveu, porque Deus já abençoou. Pedro chegou. Diga, a vitória vai chegar. Aí diz assim,
é muito legal, a Bíblia é muito legal, né? Eu amo isso aqui, eu amo isso aqui, a minha força está aqui, ó. Eu amo isso aqui, a sua vitória está aqui, ó. Toda segunda-feira que você vier, o que vai te abençoar é isso aqui, ó. Dê ouvidos a isso aqui. Vê se não dorme, não fica conversando. Dá uma olhadinha aí porque está do seu lado, vê se tem alguém dormindo aí. Não durma não, hein? O bispo que mandou. 17. Vou terminar já. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, porque estava um alvoroço, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, ele deu testemunho dele: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Estavam lá dizendo que ia ser feito, né? E quando Herodes o procurou, e não o quê? E não o quê? Não achou. Feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui, ó. Herodes, chegou a hora de eu matar ele. Chegou a hora de eu pegar ele. Quando foi lá, Pedro não estava. Pedro não estava. Que toda vez que o mal vier contra você, que ele não te ache. Que toda maldade que tem contra você, que não consigam te destruir. Você sabe quem morreu em seguida? Se você continuar lendo o próximo capítulo 13, quem morreu foi Herodes. Não foi Pedro não. Ele queria o mal para Pedro, mas não conseguiu não. Lembra que Ramã queria o mal de Mordecai? A forca que ele fez foi ele que se enforcou e não conseguiu destruir Mordecai. Não tenha medo de ninguém não. Se você está com Deus, você está com tudo. Se você está com Deus, você está com tudo. Diga, eu estou com Deus. Quando você tem Deus, você tem segurança. Quando você tem Deus, você tem força. Quando você tem Deus, você não precisa ter medo de ninguém. Você não precisa ter medo de nada, nem da morte. O anjo não encontrou Pedro desesperado. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu que não vou dormir, o Senhor vai me pegar aqui. E não, ele estava dormindo. Eu quero que hoje você durma em paz. Porque você tem um Deus que está trabalhando por você até enquanto você dorme. Você tem um Deus que sabe a hora de agir, porque se Ele não agir na hora certa, você está perdido. Você tem um Deus que sabe o que tramam contra você, o que querem contra você. Seja uma pessoa forte e aguente a pancada, a pressão, a dificuldade, o olhar, o desprezo, aguente tudo, porque tem vitória chegando para você. Fique em pé, diga, tem vitória chegando para mim. Nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos levantar um clamor a Deus agora. A igreja estava chorando, murmurando. A igreja está fazendo o quê? Orando. O diabo odeia isso. O diabo odeia a oração, o poder da oração. E eles orando e Deus trabalhando, oração subindo e anjo descendo. Eu quero ver isso, o anjo entrando na cadeia. Eu quero que agora Deus comece a entrar na cabeça das pessoas que te devem. Eu quero que Deus comece a entrar na cabeça das pessoas que vão lembrar de você. Eu quero que Deus comece hoje a entrar em lugares que precisa que a luz entre, porque a coisa está feia, a coisa está pesada. Mas Ele vai mudar em nome de Jesus. Eu quero que venha aqui na frente você, que não está conseguindo dormir. Você que não está tendo paz. Eu sei que isso é para mim, bispo. Estou num ambiente pesado. Estou num ambiente de desprezo, de pressão, de ameaça. Estou ameaçado por agiotas. Estou ameaçado, de perder meu imóvel, de perder meu carro. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quando ele se levantou, cadeias caíram. E quando você vier aqui, minha amiga, meu amigo, as cadeias já começam a cair. A partir do momento que você se levantou crendo, já tem cadeias caindo. Pode vir cantando com fé. E me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro, a provisão. Feche os olhos. Vejo correntes caindo que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus. E Ele me diz, não acabou. Não acabou. Abre os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou.
Levante as suas mãos agora e ore ao teu Deus. Você